Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais um vídeo a respeito de pregação e sermão para vocês. Eu tenho tido uma oportunidade ímpar daqui da igreja da cidade de Potim de treinar irmãos para falar em público. Não só pregação em si, mas o ensino, como também aquelas oportunidades durante o culto, aquela oportunidade de 10 minutos. E eu quero falar uma coisa para ti. O grande desafio não é você falar muito. Ao contrário, o desafio existe em falar em pouco tempo, mas conseguir transmitir a mensagem. E eu tenho orientado alguns irmãos aqui na cidade de Potim, na nossa congregação, alguns que me têm dado esta oportunidade. E por esses dias, um determinado irmão leu Daniel capítulo de número 1 e começou então a sua fala. Eu aproveitei a oportunidade para orientá-lo depois, e é uma pessoa que me permite dar essa orientação. Não são todos que aceitam, mas aqueles que aceitam a gente orienta e tem o maior prazer em estar ensinando. E o primeiro ponto sempre é aquilo que eu digo aqui no canal. Você vai ouvir em outros vídeos eu comentando, falando isso aqui, a respeito de quando chegar o momento em que você está diante da igreja, a primeira coisa que você tem que fazer, cumprimentar os irmãos e fazer a leitura do texto. Depois que fez a leitura do texto escolhido, aí então você passa a explicar este texto. Não vá me sair dele. Bem, nesse caso, é um irmão que tem a oportunidade para falar 10 minutos. É um jovem, está sendo treinado para a pregação, e daí ele leu Daniel, não leu, começou a falar com a igreja. E qual que era o propósito dele? Falar sobre Daniel e também os seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, né? Colocando aí nessa ordem Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Acontece que, quando nós tratamos desses 4 jovens que estavam na Babilônia, que foram levados em cativeiro, é uma mensagem muito profunda, é uma mensagem vasta, tem muitas lições para nós dentro da história desses 4 jovens ali em Babilônia. De modo que não dá para nós pregarmos ou falarmos para a igreja uma lição, transmitir uma mensagem em 10 minutos com a vida desses 4. Não tem jeito. E falar do capítulo 1, falar do capítulo 2 de Daniel e falar do capítulo 3 é tão pouco, não é possível. Aí que entra aquilo que sempre é uma dica para você que quer aprender a falar diante da igreja. Primeira coisa, escolha o texto que você quer ler. E daí é onde eu me volto para o texto. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou colocar na tela, tá? Eu resolvi gravar aqui com vocês também rapidinho, aproveitar o momento que eu estou aqui no estúdio para trazer esta orientação para vocês, de modo que eu coloquei aí na tela, e o que está colocado aí na tela tem Word mesmo, para você acompanhar comigo. Eu coloquei o capítulo 1 de Daniel. Só o capítulo 1. Quantas lições nós temos aqui? De modo que eu li o capítulo 1 e agora eu preciso escolher a parte do texto que eu vou fazer a leitura lá na igreja. Eu não posso fazer a leitura de 21 versículos para falar 10 minutos. E nem também, se caso eu fosse pregar 1 hora, também não é possível eu fazer uma leitura, não é conveniente, não é adequado eu fazer uma leitura desse texto. Eu coloquei na tela para você visualizar os 21 versículos desse capítulo 1 de Daniel. Então não é possível.
Daí eu preciso fazer então a leitura. Então todo sermão, ele não nasce no púlpito, gente. Ele nasce naquele período de que eu chamo aqui, você que já me acompanha há bastante tempo, sabe? Eu chamo de descoberta, que é aquele momento em que eu recebi a mensagem do Senhor, de alguma forma o Senhor me inspirou a fazer a leitura daquele texto. Pode ser que seja um sonho, pode ser que seja eu tenha visto em algum lugar, enfim, existem várias maneiras do Senhor trazer para nós a inspiração para eu fazer a leitura daquele texto, então pregar. Mas antes, quando então recebi a inspiração, eu preciso agora fazer a leitura do texto, estudar o texto. Estudei o texto, agora eu vou atrás daquela mensagem que me chamou a atenção para poder ali estudar com mais cuidado. Então eu fiz a leitura dos 21 versículos e o que mais me chamou a atenção dentro desse texto? Vamos lá. Suponhamos que eu queira falar a respeito do que está no verso de número 5. Então eu vou colocar na tela aí para vocês, mais uma vez, o verso de número 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Feito a leitura, verso 5 até o verso de número 9, marcado na tela para vocês aí. Então, a partir do momento que eu estudei e eu quero falar para a igreja exatamente deste ponto, a decisão de Daniel de não se contaminar com o manjar do rei. Pronto. Este é o assunto principal sobre o que eu quero falar. Pois bem, uma vez que eu estou de posse agora do assunto principal do texto, então eu tenho 21 versículos, dos 21 versículos que li, que estudei, eu quero falar desse assunto. Tem outros aqui, viu? Tem outros assuntos dentro desse capítulo primeiro. E aí até eu quero deixar o desafio para você que está assistindo esse vídeo. Você quer deixar aqui no comentário, por gentileza, os assuntos sobre os quais, porventura, você falaria se lesse esse capítulo primeiro? Não fale de outros capítulos, só do capítulo primeiro. Coloca um comentário para mim, por favor, eu quero saber de você. Eu falaria desse assunto, por exemplo, que está no verso de número 4. Deixa aí no comentário. Eu quero falar desse assunto do verso 4. A sabedoria desses moços. Legal. E aí, percorra todo esse capítulo e me coloque aí, por favor, tá bom? Assim como eu escolhi do verso 5 até o verso 9, e eu quero falar sobre esse assunto. Por isso, aqui, esta dica ela é importante, porque quando eu chegar diante da igreja para falar, pois bem, meus irmãos, agora eu tenho um assunto definido. E cumprimentei os irmãos, aí eu fiz a leitura desse texto, e eu quero, nessa oportunidade, falar com vocês a respeito da decisão de Daniel não se contaminar com o manjar do rei. Como que isso aconteceu? No que isso implicou? Qual que foi o esforço que esses jovens tiveram que fazer? Tem muita coisa para nós falarmos a respeito disso, tá bom? Do grande desafio que existe
em não ter se contaminado com o manjar do rei. Olha o risco que ele colocou outras pessoas ali. Mas nós lemos, e aí, quando nós fizermos a aplicação, qual que é a aplicação? É para os dias de hoje. Então, qual que é o desafio que eu vou colocar para os jovens, principalmente jovens, né, dos dias atuais? É não se contaminar com este mundo. E há possibilidade. Então, na minha aplicação, eu vou fazer isso. E aí, a minha conclusão, pastor, como é que eu faço com a minha conclusão? A minha conclusão é o verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E eu vou concluir dessa forma. Da mesma maneira que Deus deu graça àqueles jovens naquela ocasião, Deus também dará graça para você nos dias atuais. Seja lá no meio da família, no meio dessa sociedade, no trabalho, na escola, até mesmo dentro da igreja, o desafio é grande, mas tem que ter uma decisão dentro de nós. Meus irmãos, preste atenção. O texto está aqui para nós. Nós temos a Bíblia Sagrada. Quantos livros nós temos aqui? É impossível alguém dizer assim: ah, eu não tenho o que pregar, eu não tenho assunto para falar. Olha aqui, se você, eu nunca aconselho as pessoas chegarem diante da igreja, tá? Dê a oportunidade para o irmão. O irmão vem e faz assim, ó. Caiu aqui em Ezequiel, capítulo 35, e eu vou ler com os irmãos sobre a profecia contra o Monte Seir. Nem sei que monte que é esse. Como que eu vou conseguir explicar isso naquele momento? Agora, se você estiver em casa, se você estiver num momento ali de estudo e você para-se e fala: meu Deus, eu quero ter a oportunidade depois de amanhã no culto, considerando que hoje é sexta-feira, domingo, eu quero ter uma oportunidade na igreja. Sobre o que eu vou falar, meu Deus? Olha aqui, irmãos. Fez essa oração, você tem 66 livros aqui. Agora, nesse momento, você pode fazer. Não, isso aqui não. Abri de novo. Olha, diante de vocês aqui, abri de novo. Caiu Ezequiel capítulo 35 de novo, hein? Na primeira vez já tinha feito e agora eu fiz isso. Será que Deus está querendo tratar alguma coisa conosco a respeito do texto? Hein? Depois eu vou ler com cuidado, tá bom? Aí em outro vídeo eu falo para vocês, tá certo? Pode contar com isso. Mas, enfim, vamos lá. De repente seja coincidência, né? De fechar a Bíblia, vocês viram que eu fechei e abri de novo. Mas, voltando aqui ao meu assunto, quando nós estamos no gabinete, em casa, no quarto, enfim, onde você estiver que você possa ler a Bíblia, qualquer texto desse aqui você pode. Então você pode abrir aqui assim, ó, dessa vez não caiu não, em Ezequiel, tá bom? Agora eu abri aqui em Neemias capítulo 6. Capítulo 6, verso 3. Ó, vou ler com vocês. 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Posso pregar sobre isso aqui? Claro. Então, quando eu estou no meu momento de descoberta, para preparar o meu sermão, qualquer texto desse, gente, que você escolha, bateu o olho, gostei do tema, gostei do assunto, eu quero falar sobre isso aqui. Você tem liberdade, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Mesmo que você abra aqui, caia numa genealogia. Se você estudar e tiver condição de pregar uma genealogia, pregue. Desde que saia aqui um assunto importante para a igreja, não tem por que não fazer. Agora, o que não pode acontecer é lá, na hora, você pegar de forma assim, sem saber o que é que você vai fazer. Agora, no momento de descoberta, aí li 6.3, vou estudar isso aqui, vou montar o meu sermão, quero falar sobre esse assunto. A propósito, todas as vezes que nós vamos falar diante da igreja, nós temos que ter a certeza conosco sobre o que eu vou falar e que o objetivo
objetivo que eu quero alcançar com esta mensagem, para poder fazer a aplicação e esperar que os irmãos tomem uma decisão, tá bom? Então é importante isso. Faça com esmero, faça com cuidado, se dedique a montar aí o seu sermão. Pode até ser que não esteja escrito. Ó, tem uma boa memória? Leve na memória, não tem problema. Desde que você respeite a sequência, você tenha uma mensagem coerente, você seja coeso na sua fala, sem problema nenhum. Tudo bem? Mas saiba o que está falando, saiba onde quer chegar e deixe lá uma ação para os irmãos, para que eles resolvam tomar uma decisão a partir dessa mensagem que você pregou. Então, voltando para Daniel, que está aí para você no quadro, tá bom? Observando aqui, ó, isto desse lado de cá, você lendo isto aqui, você escolheu, como eu coloquei aqui para vocês, eu escolhi os versos 5 até o até o verso 9, aí pronto, eu tenho aqui a minha mensagem. Então não faça uma leitura longa, extensa, não. Sempre uma leitura de uns versículos curtos, mas que dentro desses versículos contenha a mensagem principal, tá bom? É assim que a gente costuma fazer. Ah, qual parte do texto que eu vou ler? Eu vou ler a parte do texto que exatamente contenha a minha mensagem principal. É essa porção aí que eu vou ler. E ali vou destacar e então vou explicar isso. Você vai ganhar tempo ali, em 10 minutos você vai conseguir transmitir uma boa mensagem, tá bom? Legal. Chegou até agora, até esse momento aqui no vídeo. É inscrito no canal? Não? Se inscreva então. Deixa aí, se o vídeo foi interessante para você, deixa o teu like, deixa o comentário aí para eu ver o teu comentário a respeito do capítulo 1º do livro do profeta Daniel, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.